nessas horas você sente o peso de ser um imigrante. Porque a forma como ela foi tratada, né, foi uma forma desrespeitosa. Eu acho que educação é uma coisa que fala todas as línguas. E a partir do momento que você segmenta que essa pessoa, ela é imigrante, eu preciso falar para ela voltar pro país dela, não é uma questão de língua. Geralmente quem tá no Brasil chega, fica doido procurando trabalho e de repente você já conseguiu um logo de cara que eles falaram, olha, a gente pode te dar o visto. Se for o caso. Mas aí logo de cara eu consegui um trabalho que era olhando um gato e um cachorro numa casa. Só que eu aceitei o trabalho sem perceber que eu precisava dormir na casa todas as noites. Quais foram as documentações? Como que foi o processo para você vir para cá com o visto de trabalho? O que você precisou aplicar? Foi você? Foi a empresa? Como foi esse processo? Ele te permite ficar aqui por quanto tempo? Você tem um prazo determinado? Como que funciona? Vocês trouxeram, né, os gatos? A gente trouxe 4 gatos. É muito caro. É mais caro que trazer. Para trazer um animal para cá? É mais caro que trazer um ser humano, com certeza. A gente gastou em média... Quero saber como que foi essa adaptação. Idioma, nova cultura. A diferença é que eu vim com a liberdade que o Gustavo não tem, porque eu posso trabalhar para qualquer empresa, full time. Eu posso trocar de emprego quantas vezes eu quiser, eu posso não trabalhar. Você fala assim, sobreviver essa semana, bora ver a próxima, o que vai ser. Se eu voltar com as libras também, tá bom. Fala pessoal, Marcelo Reich aqui do canal Vida na Inglaterra. Eu tô aqui com o casal Isabela e Gustavo. Gustavo, ele veio com visto de trabalho, a gente vai explorar um pouquinho dele, tá? Fica aí até o final. Se eu fosse você, eu não saía desse vídeo, que vocês vão ter informações valiosas aqui. A partir de agora, vocês vão ter que fazer uma escolha. Morar eternamente no Brasil ou morar eternamente aqui? É obrigatório, tem que escolher um dos dois. Qual é a escolha? Eternamente, eu moraria eternamente no Brasil. Apesar de eu ter tido a minha vida inteira o sonho de morar fora do Brasil, e é o que eu quero fazer por mais tempo possível, acho que aposentar, os últimos dias de vida, eu quero estar perto dos meus, eu quero falar minha língua, eu quero ter o calor humano que a gente tem no Brasil e infelizmente a gente não encontra aqui. E eu acho que para terminar a vida, você quer estar no maior conforto possível. Na sua própria casa, né? Exatamente. Concordo. Assina embaixo. Quero saber a história mais marcante de vocês aqui em Londres. Aquela que marcou e falar, meu, essa daqui não tem jeito. Eu tenho várias. Eu poderia mencionar aqui que viraria um vídeo de comédia aqui. Mas eu vou deixar isso para depois, para um outro vídeo. Eu tenho uma... mas é sobre a Isabela e eu não vou contar porque ela não gosta. Mentira. A não ser que você queira contar. A não ser que ela conta aqui no canal Vida na Inglaterra. A história da porta que fechou. Meu Deus, é verdade. Essa é a história mais dramática daqui. Essa gente, foi tensa. Essa história é muito triste também, abrir essa exceção pra nós? Vamos abrir. Olha, eu não conto essa história, eu odeio contar essa história, porque é uma história que me deixa meio triste. Eu me sinto meio burra contando essa história. Faz parte, todo mundo erra. Quando a gente se muda pra cá, eu fiz muito trabalho de pet sitter. Eu me inscrevi em vários aplicativos porque eu não queria ficar parada. Pet sitter é cuidar de cachorros. Cuidar de cachorro, cuidar de gato, cuidar de lagarto, peixe, o que for, eu tava fazendo. Mas aí logo de cara eu consegui um trabalho que era 14 dias olhando um gato e um cachorro numa casa. Só que eu aceitei o trabalho sem perceber que eu precisava dormir na casa todas as noites. Não era só ir lá uma vez no dia. O problema é se tivesse umas bonecas na parede. E aí, beleza, foi tudo bem. Passaram os 14 dias. No último dia, eu bati a porta para jogar o lixo fora e a chave estava dentro. E eu me tranquei do lado de fora. Mas um parênteses, para quem não conhece como é que funciona o sistema aqui em Londres, as portas, elas fecham automaticamente quando você bate ela, essas portas da frente, né? Porque ela tem um mecanismo de segurança diferente, porque a porta da sua casa, ela já dá na rua. Então, quando você faz isso e fecha a porta com a chave dentro, você tem que obrigatoriamente chamar um chaveiro para conseguir entrar na tua casa, ainda que você tenha uma chave do lado de fora. Mas era nessa casa aqui? Não, era na casa da pessoa que ela foi atender. Ah, perdão. A dona do pet. Eu tava dormindo lá. Sim, e não dava, era ground floor, não dava pra você... Era 2 andares, só que eu precisava de uma escada pra entrar no quarto de cima.
E não tinha, e tipo, já eram 11 horas da noite. 11 horas da noite. Numa sexta-feira? E eu já tava de pijama. Já tava de pijama do lado de fora. E aí? E aí que eu tive que ligar. Por um acaso eu tava com meu celular, aí eu tive que ligar pra dona da casa, contar o que aconteceu, isso com inglês de centavos. Eu tive que contar o que aconteceu. Aí ela chamou a sogra dela tinha uma chave, só que a sogra dela tava bêbada. A sogra dela, aparentemente, pelo que a Isabela me contou, tava numa festa, vestido de gala, e chegou lá, talvez, contrariada, né? Daquele jeito. E aí, do mesmo jeito, não deu pra abrir a porta. E aí teve um estresse entre ela e eu, assim, não vou entrar nem muito em detalhes porque não é uma história legal. E aí aconteceu que eu tinha que pedir um Uber e voltar pra casa, minhas coisas ficaram todas trancadas lá dentro. E todo o salário que eu iria receber, que não era pouco, era tipo quase 500 pounds, eu tive que pagar no chaveiro. E então eu trabalhei 14 dias de graça. Trabalhou, dormiu 14 dias fora de casa, de graça. Literalmente é uma história inesquecível essa, viu? E vale, a Isabela não quis contar, mas eu acho que é importante ressaltar, nessas horas você sente o peso de ser um imigrante. Porque a forma como ela foi tratada, Sim. Né, uma forma desrespeitosa. Você considera, eu já senti muito isso, algumas situações parecidas, onde eu mesmo desenvolvi um mecanismo de proteção por entender que eu não fiz a lição de casa. Você por algum momento pensou assim, cara, claro que ela não precisaria tratar como te tratou, mas você por algum momento pensou assim, por que eu não aprendi pelo menos o suficiente para as pessoas não fazerem isso comigo? Porque quando eu cheguei aqui, eu também não sabia o suficiente. Só que os tipos de trabalho que eu fazia, que eu lidava com ingleses, eu recebia algumas caras fechadas, alguns vocabulários não muito legais, só que no fundo eu ainda pensava assim, cara, eu acho que é culpa minha porque eu não fiz a lição de casa. Você chegou a pensar nisso por não dominar? O seu caso é um pouco complicado porque você veio para cá por causa do vício, então você não teve aquele tempo de se programar. Não, o nosso sentimento é sempre tentar se culpar. Quando eu comecei a contar essa história, eu ainda me sinto muito burra de ter batido a porta. Meu problema não foi o inglês, a minha frustração. A minha frustração foi com o meu próprio erro, porque eu realmente errei. Mas eu entendo o que você quer dizer, porque muitas vezes, quando o nosso inglês ainda não tá bom, ainda não chegou lá, a gente não consegue dar a resposta que aquela pessoa merecia, que a gente daria em português. Porque o nosso ímpeto é de falar o que a gente... Se você escutou, você vai receber. E tão simples quanto isso. Demora bastante tempo para você chegar nesse nível de inglês. Essa é a verdade. Eu trabalhei por 11 meses e ainda não conseguia dar essa resposta. Essa resposta apareceu quando? Tem 3 semanas? Mais ou menos, Mas eu acho que tem um outro ponto aí também, né? Eu acho que a questão do se culpar tá errado. Eu acho que você não tem que se culpar. Nessas horas você sente o peso de ser um imigrante. Porque a forma como ela foi tratada, Sim. Né, uma forma desrespeitosa. Eu acho que educação é uma coisa que fala todas as línguas. E a partir do momento que você segmenta que essa pessoa, ela é imigrante, eu preciso falar para ela voltar para o país dela, não é uma questão de língua ou uma questão de você deveria ter se preparado melhor. Eu acho que assim, aquela pessoa tomou decisão de ser aquela pessoa e ela faria isso em português, em inglês, em espanhol, em qualquer língua. Aquela é a índole dela, né? Eu acho que a educação... tem-se um mito, né, que Europa todo mundo é muito educado, todo mundo pede sorry e please o tempo todo, sim. Mas também existe a diferença de classes sociais e isso só é discreto. Mas essa diferença de classes sociais existe aqui também entre os ingleses. Então você vai encontrar pessoas muito educadas e pessoas completamente mal educadas no meio do caminho e você... tem que entender que é como é no Brasil também. Você vai ocupar alguns lugares que você vai encontrar com pessoas muito educadas e outras não tanto. Mas é bom lembrar que a classe social não dita também se o cara é educado ou não. Porque eles eram ricos. Sim. E tiveram essa atitude, né? Sim, isso tudo só depende da consciência. Mas assim, educação liberta, educação gera a consciência de classe. Então, quanto mais educado, mais consciente dos seus privilégios você costuma ser, né? Só que nem sempre
assim como a gente sabe que no Brasil também acontece, e essa retórica vai ser verdadeira. Nem sempre. Eu dei de cara com isso logo aqui. Eu encontrei uma pessoa rica que foi completamente sem noção e mal educado comigo. Isabela, então quer dizer que o Gustavo veio com visto de trabalho. Como que ficou o seu visto, a sua situação? Eu vim no mesmo esquema do Gustavo, que é um visto pré-settle até 2028, que tipo um pré-settle, que eles falam, é como se fosse um visto pré-datado. Uma coisa provisória. Né? Tempo determinado, né? Para 5 anos. Só que com a diferença é que eu vim com a liberdade que o Gustavo não tem. Porque eu posso trabalhar para qualquer empresa, full time. Eu posso trocar de emprego quantas vezes eu quiser, eu posso não trabalhar. Eu sou dependente do Gustavo financeiramente, ou seja, se eu fizer qualquer coisa que o culpado é o Gustavo, brincadeira. Assalta um banco, aí cai na Gustavo. Volta pro Brasil cheio de libra nas costas. E quem fica preso é ele. Estamos à procura do Gustavo. Se eu voltar com as libras também, tá bom. O Gustavo tá totalmente linkado à empresa dele, ou seja, se a empresa dele mudar ele de lugar ou se a empresa dele retornar ele para o Brasil, eu também tenho que voltar. Mas ele não pode mudar de emprego, eu posso. Eu só poderia mudar de emprego se a outra empresa se disponibilizar a pagar o meu sponsorship mais uma vez. Entendi. Porque o meu sponsorship está ligado diretamente à empresa que eu trabalho. Entendi. Então, imaginando que você não trabalhe mais nessa empresa, e a Isabela conseguiu um trabalho. Então ela provavelmente teria que voltar para o Brasil para pegar o visto lá do Brasil para depois voltar para cá. Eu já fiz uma entrevista aqui uma vez que teve essa pergunta se a gente imaginava que iria morar aqui por muito mais tempo. Eu falei que o nosso visto é de 5 anos e que a gente não sabe como vai ser o futuro. A empresa falou assim, então se caso a empresa dele não tiver como pagar o sponsor de vocês para ficar aqui, a gente poderia pagar para você e para o seu marido. Então, seria uma situação que inverteria. Mas isso acontece, isso é totalmente possível. Mas isso chegou a acontecer? A empresa falou isso para você? Falou, a dona da empresa. Isso é um caso à parte, que não é tão comum. Não você, é muito comum, te dou um visto de trabalho aqui. Porque geralmente quem está no Brasil chega, fica doido procurando trabalho e de repente você já conseguiu um logo de cara que eles falaram, olha, a gente pode te dar o visto. Se for o caso. Mas é porque essa empresa é muito bacana e porque também existia a necessidade de ser uma pessoa que falasse português brasileiro, falasse espanhol e falasse inglês. Com uma experiência específica. Então era um combo muito... bem combado. Para quem tem vontade de sair do Brasil, qual que é o conselho que você dá, dica que você dá, ou que seja para esse cargo que você exerce, ou para uma atividade semelhante, algo que a pessoa vá vir para cá com o visto de trabalho? Qual que é a dica que você dá? Eu acho que, primeiro de tudo, se isso é o que você quer para sua vida, você precisa dedicar tempo e esforço para fazer isso acontecer, né? E eu entendo que o que me fez chegar até aqui, e pode ser que esse caminho seja o que funcionou para mim e não funcione para outras pessoas, assim como pode ser que outras pessoas tiveram caminhos diferentes, né? Mas o que para mim funcionou foi eu tomar todas as decisões na minha vida pensando nesse objetivo que eu tinha de sair do Brasil. Eu tive o sonho de sair do Brasil desde adolescente, sempre pensei nisso todo santo ano. Então, quando eu entrei numa empresa multinacional que daria a oportunidade de eu ter uma movimentação, a partir daquele momento eu comecei a dedicar os meus planos, a dedicar os meus objetivos a fazer isso acontecer. Então tem que ser intencional e tem que ter um planejamento, né? E no meu caso demorou 10 anos para isso acontecer, então não é o caminho mais fácil, definitivamente, mas na minha percepção é um caminho talvez mais seguro, em que você vai fazer o movimento com o suporte de uma empresa, chegando com o emprego, né? Você não vai dar uma de doido e chegar sem ter nada para fazer e achar que a vida é um morango, porque não é bem assim. Na minha opinião, foi o jeito mais seguro de se fazer e que funcionou para mim. Agora uma pergunta íntima aqui, fique à vontade se você quiser responder ou não. O que você exerce nessa sua profissão que fez com que eles trouxessem você para cá e não contratar uma pessoa daqui que
que faça isso, até mesmo para servir de motivação para quem está no Brasil, que pretende um dia vir para cá, como eu falei, né? Independente que seja nessa área ou não. Sim, sim, acho que essa é uma pergunta boa, porque realmente eu só vim porque eu tinha um conjunto de habilidades específicas, assim como o exemplo que a Isabela deu, de ter uma experiência X, falar determinadas línguas, para assim eles oferecerem um sponsor, para mim foi a mesma coisa. Porque eles tentaram com 3 pessoas para fazer a minha função antes, 3 ingleses, e nenhum deu certo. Porque eles precisavam de uma pessoa que tivesse o conjunto de experiências. No meu caso, precisava que tivesse experiência com fábricas, precisava que tivesse experiência com escritórios corporativos, precisasse que eu tivesse experiência de mentor, de coach para líderes de alto nível, que eles não estavam encontrando aqui. E aí, internamente, a diretora daqui entrou em contato com o meu diretor lá no Brasil e perguntou: tem alguém que tem esse conjunto de habilidades? E aconteceu de eu ter essas experiências. Então, muitas vezes, se eu não tivesse tomado a decisão lá atrás de criar o meu plano e ter as experiências necessárias para chegar aqui, talvez quando ela perguntasse, o meu chefe não ia lembrar de mim, né? Mas ele viu que eu tinha o conjunto de experiências que ela precisava aqui. E você precisa lidar com essas situações todas em inglês, você precisa conversar em inglês. Hoje, como eu tenho pessoas no meu time e todos os meus clientes internos estão espalhados pela Europa, eu tenho clientes na Espanha, na Grécia, na Austrália, aqui na Inglaterra e na França. Uma boa parte na França, inclusive. Então eu tenho que falar inglês com todos eles o tempo todo, só quando eu estou na Espanha que aí eu falo espanhol com eles lá, que sinto que eles gostam mais de falar comigo em espanhol do que em inglês. Por isso que eu falo para vocês, nunca espere estar preparado se você já devia estar pronto. Exatamente. Isso é um ponto bom de reforçar, assim, porque muitas vezes a gente acha que a coisa vai cair do céu pra gente, né? Uhum. E uma mudança como essa, tão significativa na sua vida, nunca vai vir fácil. Você tem que batalhar para aquilo acontecer, né? Então, falar inglês, por exemplo, se você tem o sonho de sair do Brasil e você ainda não começou a estudar inglês, você já está começando, talvez, com o pé esquerdo, né? Porque isso vai ser o principal elemento para te credibilizar na hora de fazer uma entrevista com uma empresa que está fora do Brasil. Sim. Então, é o que eu falo para vocês, a importância do inglês. Pessoal, caso real aqui, Isabela e Gustavo. Menciona aqui o canal de vocês também, para que eles possam seguir vocês, né, no YouTube. O nome do nosso canal é Histórias na Bagagem. Vai ser um prazer ter vocês lá com a gente, dar uma conferida no nosso conteúdo. A gente faz vlog, viagem, comida, é um pouco de tudo da nossa vida aqui. E há quem diga aqui que acompanhava o meu canal desde que estava no Brasil, isso é verdade? Isso é muita verdade. Quando o Marcelo comentou no nosso vídeo, gente, eu fiquei assim, uau! Porque o Marcelo foi uma das pessoas que ajudou a gente a se mudar pra cá. Foi um vídeo que ele contava os preços de tudo que ele gastava aqui, sentadinho num banco, numa praça, não me esqueça. Isso eu lembro. Não me esqueça desse vídeo, e foi um vídeo muito esclarecedor, que ajudou muita gente na mudança totalmente. Então, assim, prazer enorme estar com você hoje gravando esse vídeo, porque você ajudou a gente a se mudar para cá, assim como você vai ajudar agora com esse vídeo Muitas outras pessoas. Com Parabéns certeza. Pelo seu trabalho. Obrigado, eu que agradeço, fico feliz por esse feedback e agora eu espero que vocês ajudem outras pessoas no canal de vocês, que eu tenho certeza Se Deus quiser, que... é o que a gente quer para nossa vida também, poder ajudar outras pessoas. Se inscreva no canal e fiquem ligados no canal deles também, que nós vamos fazer outros vídeos. A gente se vê numa próxima. Valeu! Valeu! Agora tem que ser gravado, né? Se não gravou, eu vou comprar uma câmera da Rede Globo. Bom, tá quente? Tá quente. A linguinha. Tá muito quente? Não. O suficiente pra queimar a boca. Tô louco.